Olá! Então, continuando os critérios de classificação da célula. Na parte 1 dessa aula, nós introduzimos a ideia de classificação mostrando para você o que é uma célula mais simples e mais complexa. A mais simplesinha é a célula procariótica, também chamada de procarionte. E a célula mais complexa, aquela que nós temos, a célula eucariótica ou eucarionte, para nós é a mesma coisa. Nessa videoaula, parte 2, sobre classificação da célula, nós veremos os outros dois critérios mais comuns. A segunda ideia é quanto à produção do alimento, se a célula possui a maquinaria necessária para a síntese do próprio alimento ou não. Ela precisa consumir o alimento que outros seres supostamente vão sintetizar. Você conhece como autótrofa e heterótrofa, ou célula autotrófica e célula heterotrófica. A célula autotrófica é aquela que produz o próprio alimento, é aquela que sintetiza o próprio alimento, né? Em linhas gerais, auto de autossuficiente. É aquela que produz o próprio alimento, e a célula heterótrofa ou heterotrófica é aquela que não produz o próprio alimento, ela depende de outros seres para poder sobreviver. Veremos já daqui a alguns instantes. Eu vou aproveitar esse momento para introduzir para você uma ideia bem rápida, que nós voltaremos no futuro próximo em outras videoaulas, aprofundando um pouco mais. Seria o terceiro critério de classificação. Célula aeróbia ou aeróbica, para nós é a mesma coisa, e anaeróbia ou anaeróbica, ok? O que é aeróbia? É a célula que vive na presença do oxigênio. Ela utiliza o oxigênio para poder viver. Nós somos assim. Nós somos seres aeróbios ou aeróbicos, tá? Nós utilizamos o oxigênio para poder sobreviver. Nós respiramos de forma aeróbia, tá? E a célula anaeróbia ou anaeróbica? Em linhas gerais, é aquela que vive na ausência do oxigênio. Porém, vale a pena ressaltar para você, meu amiguinho, que essa anaeróbia ou anaeróbica, para nós é igual, nós conhecemos dois tipos de células anaeróbias ou anaeróbicas. Nós conhecemos a anaeróbia obrigatória, também chamada de restrita ou estrita, e a anaeróbia facultativa. Cuidado, tá? Isso é um critério muito legal de se conhecer. Então, de novo, a aeróbia ou aeróbica é o nosso caso, mamíferos, alguns vegetais em geral, né? São aqueles que vivem na presença do oxigênio e utilizam o oxigênio para poder viver, né? Nós vivemos utilizando o oxigênio. E no caso de alguns seres vivos, são anaeróbios. Em linhas gerais, o anaeróbio é aquele que vive na ausência do oxigênio. Porém, nós conhecemos o anaeróbio obrigatório, ou restrito ou estrito, e o anaeróbio facultativo, ok? O anaeróbio obrigatório, obrigatoriamente, só vive na ausência do oxigênio. Na presença dele, ele pode até morrer. Você conhece a bactéria do tétano, que odeia o oxigênio. Você não tem aquela crendice popular que quando você se machuca, pisei num prego enferrujado, a mãe vai lá, passa um algodãozinho com água oxigenada? Qual seria a ideia fundamental disso? Água oxigenada, rica em oxigênio, as bactérias supostamente não sobreviveriam ou formariam esporos, forma de resistência. Por quê? A bactéria do tétano, Clostridium tetani, a bactéria Clostridium tetani do tétano, ela é anaeróbia obrigatória, ela obrigatoriamente só vive na ausência do oxigênio. Dependendo da concentração do oxigênio, ela não consegue sobreviver. E nós temos também a célula anaeróbia facultativa. O que é o facultativo? Que tanto faz, né? Vive com oxigênio ou sem o oxigênio. É uma célula anaeróbia facultativa, diferente da anaeróbia obrigatória. A anaeróbia obrigatória, obrigatoriamente só vive na ausência do oxigênio. A anaeróbia facultativa, o que é o facultativo? Pode viver com ou sem o oxigênio, na presença do oxigênio e na ausência do oxigênio. O exemplo clássico para vestibular seria um fungo, um levedo, uma levedura, chamado de Saccharomyces cerevisiae. O fungo chamado Saccharomyces cerevisiae é fermento usado na fermentação alcoólica, na fabricação de pães, na fabricação de bebidas alcoólicas também, de combustíveis. Esse fungo vive bem com oxigênio ou sem oxigênio. Ele é um fungo que possui células, ele é um ser anaeróbio facultativo, ele pode viver com oxigênio ou sem oxigênio. Ficou clara a ideia? Recapitulando então, nós temos as células, né, com seres aeróbios,
A célula é aeróbia, que vive na presença do oxigênio, nós somos assim, e a célula anaeróbia, que vive, no geral, na ausência do oxigênio. Porém, nós temos a anaeróbia obrigatória, ou estrita ou restrita, e a anaeróbia facultativa. A anaeróbia obrigatória, obrigatoriamente só vive na ausência do oxigênio. A anaeróbia facultativa, ela pode viver com oxigênio ou sem o oxigênio. Então vamos complementar, ela pode fermentar, viver na ausência do oxigênio, ou respirar de forma aeróbica quando vive na presença do oxigênio. Veremos agora com detalhes, o que seria então uma célula autótrofa e heterótrofa. As células, obviamente, também podem ser classificadas quanto à capacidade que elas possuem de produzir ou não o próprio alimento que elas mesmas vão consumir. Então, no caso, tem célula autótrofa e heterótrofa. Autótrofa ou autotrófica, para nós é a mesma coisa. E heterótrofa, também chamada heterotrófica, tá? A célula autótrofa, de autossuficiente, que vive sozinha, que produz o próprio alimento que ela mesma consegue produzir. De autossuficiente. Então, autótrofa ou autotrófica, que obviamente faz parte do organismo autótrofo, né? E eu tenho células também heterótrofas ou heterotróficas, são aquelas que não conseguem sintetizar o próprio alimento, dependem de outros seres para poderem sobreviver, tá? Então, a célula autótrofa de autossuficiente é aquela que vive sozinha, que produz o próprio alimento que ela mesma consegue produzir. E a heterótrofa ou heterotrófica, ela não consegue produzir o próprio alimento, ok? Ora, essa chamada autótrofa ou autotrófica, que produz o próprio alimento, é bom termos em mente que já que ela consegue produzir o próprio alimento, ela consegue, obviamente, realizar um de dois mecanismos. Você conhece como fotossíntese e quimiossíntese. Tanto a fotossíntese e quimiossíntese são seres que conseguem sintetizar o próprio alimento. Essa célula, então, autótrofa, ela faz ou fotossíntese ou quimiossíntese. Você conhece como célula fotossintetizante e célula quimiosintetizante, que realiza, obviamente, fotossíntese ou quimiossíntese. Aí você fala, mas Daltro, qual a diferença entre esses dois mecanismos, né? Veremos numa videoaula apropriada cada assunto desse em separado, isolado e aprofundado. Por enquanto, para você pensar um pouquinho comigo, fotossíntese é a síntese da matéria orgânica, vamos dizer assim, a glicose, né? Foto, na presença de luz. E quimiossíntese é a síntese da matéria orgânica, no caso a glicose, não na presença de luz, mas a partir de reações químicas que a célula consegue realizar, levando à produção do próprio alimento. Então eu tenho a autótrofa fotossintetizante, que realiza fotossíntese, a síntese da matéria orgânica da glicose, foto, na presença de luz, e a célula autótrofa quimiosintetizante, que sintetiza a matéria orgânica, a glicose, a partir de reações químicas. Uma equação geral da fotossíntese, para ficar mais claro, para você visualizar como essa produção acontece, tá? Para quem faz fotossíntese, haverá a união, a reação da água com o gás carbônico, que é o gás CO2, resultando na produção de glicose, C6H12O6, que é um carboidrato do tipo monossacarídeo, e havendo também a liberação de oxigênio. É bom ressaltar que essa equação está desbalanceada, é chamada de equação geral, tá? Tem várias equações que eu posso mostrar para você a partir do balanceamento dessa equação geral. Essa chamada equação geral, a que mais aparece, a mais comum, né? A que mais cai, é a equação da fotossíntese, onde haverá a reação da água com o gás CO2 na presença de luz, mais o pigmento chamado clorofila, que é o pigmento responsável pela absorção da luz, resultando na produção do próprio alimento, fotossíntese, além da liberação de gás oxigênio, tá? Ora, a pergunta é, quem realiza a produção do próprio alimento? Nós temos algumas bactérias que realizam esse tipo de mecanismo. A mais famosa que você conhece é a cianobactéria. A cianobactéria é um tipo de bactéria que tem pigmento, no caso a bactéria clorofila, que é um tipo de clorofila que realiza a absorção de luz, levando à síntese do próprio alimento, tá? Então essa bactéria chamada autótrofa, que realiza a produção, a síntese do próprio alimento, a mais conhecida você conhece como cianobactéria. Além da cianobactéria, vegetais
vegetais, obviamente todos eles, né, em geral realizam fotossíntese, e algas também realizam, obviamente, um mecanismo de fotossíntese. Há algumas exceções que nós conhecemos na ecologia, né, de alguns tipos de vegetais que parasitam outros vegetais, mas no geral nós temos vegetais realizando fotossíntese, algas e algumas bactérias. Aí você fala, mas Daltro, por que algumas? Outras bactérias são heterótrofas, não conseguem produzir o próprio alimento que elas vão consumir, né? No caso da célula heterótrofa ou heterotrófica, ela não produz o próprio alimento, né? Quem seriam esses seres? O resto. Então algumas bactérias também, já que algumas conseguem produzir o próprio alimento e outras não, a grande maioria é parasitas, comensalistas, né? Decompositoras são heterótrofas, claro, porque não conseguem produzir o próprio alimento. Protozoários também não conseguem produzir o próprio alimento. Atenção para a alga chamada euglena, já que a euglena, por alguns autores, é classificada também como protozoário. E é engraçada essa ideia, porque a euglena durante o dia, na presença de luz, ela faz fotossíntese. Ela pode ser classificada como autótrofa. Já durante a noite, na ausência de luz, ela consegue sobreviver comendo matéria orgânica. Ela não produz a matéria, mas consegue sobreviver. É um ser, então, que realiza os dois mecanismos, tá? Então, cuidado com essa observação. Protozoário, em geral, heterótrofo. Fungos, obviamente, são heterótrofos por absorção, lançam as enzimas para o meio externo, digerem e absorvem, né? São heterótrofos também e, obviamente, todos os animais são heterótrofos. Nós não conseguimos produzir nosso próprio alimento. Bom, fechamos então os 3 principais critérios de classificação da célula. Quanto à complexidade, procarionte, célula procariótica, que é a mais simplesinha, a eucarionte, que é a célula eucariótica, a nossa é a mais complexa, a mais evoluída, a mais desenvolvida. O segundo critério, revisamos nessa videoaula, aeróbia e anaeróbia, com oxigênio ou sem oxigênio. E o último critério, célula autótrofa e heterótrofa, ou célula autotrófica e célula heterotrófica. A partir de agora, sabemos como usar os principais critérios de classificação da célula e a partir de agora veremos uma a uma. Começaremos na próxima videoaula com a célula procariótica, a estrutura bacteriana, como é uma bactéria. Até agora mesmo, um grande abraço, ótimo estudo para você, tire suas dúvidas, realize exercícios, entre no site www.biodaltro.com e faça exercícios, ok? Uma boa aula para você, um bom estudo, até agora mesmo, tchau!